Você sabe por que tem gente que trabalha menos que você e vive melhor? Por que tem gente que ganha o mesmo salário, mas nunca tá no aperto? Por que tem gente que parece atrair dinheiro enquanto você só atrai conta vencida, boleto atrasado, cartão estourado? A resposta vai te chocar. Não é sorte, não é privilégio. Não é porque Deus ama mais aquela pessoa do que você. É porque existe uma porta financeira na vida dela que está aberta, e na sua está fechada. E enquanto essa porta estiver fechada, não importa quanto você trabalhe, quanto você se sacrifique, quanto você reze, o dinheiro vai entrar e desaparecer. Vai escorrer entre os dedos como água. Vai sumir em despesa inesperada, em emergência do nada, em prejuízo que você nem viu de onde veio. Você vai viver aquele ciclo eterno, onde parece que o dinheiro tem perna, porque você recebe hoje e amanhã já sumiu tudo. Eu sei exatamente o que você está passando. Eu sei o que é acordar com aquele aperto no peito pensando em como vai pagar a conta do mês. Eu sei o que é olhar para o extrato e sentir o estômago embrulhar. Eu sei o que é fazer conta de cabeça no supermercado para ver se dá para comprar tudo ou se vai ter que deixar alguma coisa para trás. Eu sei o que é receber ligação de número desconhecido e o coração acelerar, porque você já sabe que é cobrança. Eu sei o que é fingir que tá tudo bem quando alguém te convida para sair, mas você não tem dinheiro, nem para pagar a passagem. Eu sei o que é o sufoco silencioso de quem trabalha, se esforça, faz tudo certo, mas nunca sai do lugar. E o pior de tudo, eu sei o que é começar a duvidar de si mesmo, começar a achar que o problema é você, que você não presta, que você nasceu para passar aperto, que Deus te esqueceu. Mas eu vou te dizer uma coisa agora que pode mudar a sua vida inteira, se você entender de verdade. O problema não é você. Nunca foi você. O problema é que ninguém nunca te ensinou como a porta financeira funciona. Ninguém nunca te explicou que existe um princípio espiritual que governa o fluxo do dinheiro. Ninguém nunca te mostrou que você pode estar fazendo tudo certo no mundo material e continuar travado porque o bloqueio está no mundo espiritual. E porta espiritual não se abre com esforço físico. Porta espiritual não se abre com sacrifício. Porta espiritual não se abre com mais trabalho, mais hora extra, mais bico, mais correria. Porta espiritual se abre com decreto, com autoridade, com a palavra certa, dita da forma certa no momento certo. E é exatamente isso que você vai aprender nesse vídeo. Mas eu preciso te avisar de uma coisa antes de você continuar. Esse não é um vídeo qualquer. Esse não é mais um vídeo motivacional onde você vai ouvir frase bonita e no final nada muda. Esse é um vídeo de ativação. Cada palavra que você vai ouvir aqui foi escolhida para plantar algo no seu espírito. Cada frase foi construída para quebrar um bloqueio. Cada verdade foi revelada para abrir uma porta. Mas tem um detalhe crucial. A ativação completa só acontece se você ouvir até o final. Porque existe um processo. Existe uma progressão. Existe uma ordem espiritual que precisa ser respeitada. Se você pular, se você sair no meio, se você não chegar até a oração final, você vai perder a parte mais importante. Você vai abrir a porta pela metade e não vai ver o fluxo completo se manifestar. Então aqui está o combinado. Você vai ficar até o final. Você não vai pular nada. Você não vai acelerar nada. Você vai ouvir cada palavra como se fosse a primeira vez que você ouve sobre dinheiro, sobre provisão, sobre porta financeira. Porque talvez tudo o que te ensinaram até hoje tenha sido errado. Talvez tudo o que você aprendeu sobre dinheiro tenha sido mentira disfarçada de religião. Talvez você tenha passado a vida inteira pedindo quando deveria estar decretando, implorando quando deveria estar tomando posse, esperando quando deveria estar ativando. E é por isso que você está travado. É por isso que nada muda. É por isso que você trabalha, rala, se sacrifica, mas continua no mesmo lugar. Ou pior, retrocede. Mas isso acaba hoje, agora, nesse vídeo.
Porque você vai entender de uma vez por todas como a porta financeira funciona. Você vai aprender o que trava o dinheiro e o que libera o dinheiro. Você vai descobrir por que o Pai Nosso que você reza todo dia nunca funcionou e como orar ele de um jeito que ativa a provisão de verdade. Você vai saber qual é o erro que 99% das pessoas comete e que mantém tudo bloqueado. E no final, você vai fazer um decreto comigo que vai selar tudo, que vai consolidar tudo, que vai abrir de forma definitiva a porta que estava fechada na sua vida. Mas só se você ficar até o final. Só se você não desistir no meio. Só se você confiar no processo e deixar a ativação acontecer completa. Então se inscreve no canal agora. Ativa o sininho. Porque o que você vai ouvir aqui não é opinião, não é teoria. É princípio espiritual testado, comprovado, que já mudou a vida financeira de milhares de pessoas. E vai mudar a sua também. Se você permitir. Se você acreditar. Se você ficar até o final e fizer o que precisa ser feito. A porta está rangendo, está cedendo, está se abrindo. E quando ela abrir completamente, o dinheiro que estava represado vai começar a fluir. A provisão que estava travada vai começar a se manifestar. As dívidas que pareciam eternas vão começar a ser quitadas. E você vai olhar para trás daqui a alguns meses e vai se perguntar como você viveu tanto tempo com a porta fechada sem saber que bastava decretar para abrir. Agora vamos começar de verdade. Você não chegou aqui por acaso. Existe algo que trava o dinheiro na vida de muitas pessoas, mesmo quando elas trabalham, se esforçam e fazem tudo certo. Você trabalha, você se esforça, você acorda cedo, você faz hora extra, você tenta de tudo. Mas o dinheiro entra e desaparece como água escorrendo entre os dedos. Você paga a conta, sobra migalha. Você recebe um extra, vem uma despesa do nada. Você acha que vai respirar, mas na mesma semana o carro quebra. O filho precisa de material, o cartão vence, o boleto chega, e você olha para o saldo e pensa, de novo não. Porque parece que você está preso num ciclo onde não importa o quanto você corra, o dinheiro nunca fica. E o pior é que você começa a se perguntar se o problema é você. Se você não presta. Se você nasceu para passar aperto. Se Deus esqueceu do seu nome. Mas eu vou te dizer uma coisa agora mesmo. E você precisa gravar isso fundo. O problema não é você. O problema é que existe uma porta financeira na sua vida que está fechada. E ninguém nunca te ensinou como abrir ela. Porta financeira não é metáfora. Não é linguagem bonita para fazer vídeo motivacional. Porta financeira é princípio espiritual real que governa o fluxo do dinheiro na sua vida. Quando essa porta está fechada, você pode trabalhar 20 horas por dia, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Dinheiro entrando e sumindo, dinheiro que não rende, dinheiro que não multiplica, dinheiro que não fica. Você já percebeu que tem gente que trabalha menos que você e vive melhor? Que tem gente que ganha o mesmo salário que você, mas nunca está no sufoco? Que tem gente que parece atrair oportunidade enquanto você só atrai problema? Não é sorte, não é privilégio, não é porque Deus ama mais aquela pessoa. É porque a porta financeira dela está aberta e a sua está fechada. E quando a porta está fechada, não importa quanto dinheiro entre, ele não fica, ele escorre, ele foge, ele desaparece em despesa inesperada, em prejuízo, em dívida que só cresce, em emergência que surge do nada. Você vive num estado permanente de aperto mesmo ganhando. Porque o problema não é quanto entra, o problema é que a porta está trancada e o dinheiro não consegue circular, não consegue render, não consegue se multiplicar dentro da sua vida. E agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui pode mudar tudo se você entender de verdade. Porta financeira não responde a esforço físico. Porta financeira responde à autoridade espiritual. Você pode trabalhar até cair, pode fazer 2 empregos, pode vender bolo, vender roupa, vender Tupperware, vender o que for.
Pode cortar todo o gasto, comer miojo, desligar o chuveiro, andar a pé. Nada disso abre porta financeira. Porque porta financeira não está no mundo material. Porta financeira está no reino espiritual. E no reino espiritual, as coisas não funcionam com sacrifício. Elas funcionam com decreto, com autoridade, com palavra declarada na fé. Enquanto você continuar achando que a solução é trabalhar mais, vai continuar travado. Enquanto você continuar achando que a solução é economizar mais, vai continuar no sufoco. Porque o buraco não é no bolso. O buraco é na porta. E porta fechada não se conserta com esforço. Porta fechada se abre com a palavra certa dita com a autoridade certa. A partir de agora, você vai entender como isso funciona de verdade. A maioria das pessoas foi ensinada a pedir, a implorar, a suplicar, a ficar de joelhos pedindo para Deus mandar dinheiro, mandar uma bênção, mandar uma oportunidade. E aí passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, e nada muda. A pessoa continua pedindo, continua orando, continua esperando, mas a situação financeira continua a mesma, ou piora. E sabe por quê? Porque o reino espiritual não funciona com súplica. O reino espiritual funciona com autoridade. Quando você pede, você se coloca na posição de quem não tem. Quando você implora, você se coloca na posição de quem está mendigando. E mendigo não abre porta. Mendigo fica do lado de fora esperando alguém jogar uma moeda. Mas filho não pede. Filho não implora. Filho toma posse. Filho decreta. Filho entra na casa do pai e usa o que é dele por direito. Essa é a diferença que separa quem vive no sufoco de quem vive na provisão. Não é quantidade de oração. Não é quantidade de jejum. Não é quantidade de corrente. É posição espiritual. É identidade. É saber quem você é diante de Deus e operar a partir dessa identidade. Você já reparou que tem gente que ora pouco e prospera? Que tem gente que não fica horas na igreja, mas o dinheiro flui na vida dela? E tem gente que vive na igreja, ora todo dia, jejua toda semana, mas continua quebrado? Por quê? Porque não é sobre quantidade de religião. É sobre qualidade de fé. É sobre operar no princípio certo. Quando você pede, você está dizendo para o universo espiritual: eu não tenho. Eu preciso que alguém me dê. E o universo espiritual responde de acordo com o que você declara. Se você declara falta, você recebe confirmação de falta. Se você declara escassez, você recebe mais escassez. Porque palavra não é só som. Palavra é decreto. Palavra é comando espiritual. Palavra cria realidade. A Bíblia não diz pede e receberá só. Ela diz tudo o que pedirdes em oração. Crendo, recebereis. O crendo muda tudo. Porque crer não é torcer. Crer não é desejar. Crer é ter certeza. É declarar como se já fosse real. É decretar de uma posição de quem já possui, não de quem está implorando para possuir. Agora vem a parte que a maioria não entende. Você não vai prosperar enquanto continuar se vendo como pedinte. Enquanto sua identidade for eu sou pobre, eu sou quebrado, eu sou endividado, eu não tenho, você vai continuar operando dessa posição. E porta financeira não se abre para quem opera da posição de escassez. Porta financeira se abre para quem opera da posição de filho, de herdeiro, de alguém que sabe que a provisão já está garantida, só precisa ser manifesta. Isso não é pensamento positivo. Isso não é autoajuda. Isso é princípio bíblico puro. Se filhos, também herdeiros. Herdeiro não pede herança. Herdeiro toma posse da herança. Herdeiro não implora pelo que já é dele. Herdeiro decreta e a coisa se manifesta. Quando você entende isso, quando você muda sua identidade espiritual de pedinte para filho, tudo muda. Porque você para de operar no reino da súplica e começa a operar no reino da autoridade. E a autoridade abre porta. É aqui que o dinheiro começa a se mover de verdade. A sua boca é a chave. Não é o seu esforço. Não é o seu sacrifício.
Não é quantas horas você dorme ou deixa de dormir. A sua boca é o que abre ou fecha a porta financeira na sua vida. E a maioria das pessoas passa o dia inteiro decretando escassez sem perceber. Você acorda, olha a conta e fala: tá difícil. Você vai pagar o aluguel e fala: não sei como vou dar conta esse mês. Você vê o preço da comida e fala: tá tudo caro, não dá para comprar nada. Você olha para o cartão e fala: não tenho dinheiro. E cada vez que você fala isso, você está fechando a porta financeira um pouco mais. Porque palavra não é neutro. Palavra tem poder criativo. Palavra gera realidade no mundo espiritual primeiro, e depois se manifesta no mundo material. Quando você diz não tenho, você está decretando falta. Quando você diz tá difícil, você está decretando dificuldade. Quando você diz não vai dar, você está decretando fracasso. E o universo espiritual não discute com você. Ele simplesmente confirma o que você decreta. Agora presta atenção porque isso aqui é pesado. Você pode estar orando de noite pedindo provisão e de dia decretando escassez. Você pode estar no culto declarando abundância e em casa falando: tô lascado. E aí você cancela tudo. Porque a palavra mais frequente é a que governa. Se você declara provisão uma vez por semana na igreja, mas declara falta 10 vezes por dia em casa, qual decreto você acha que tem mais força? A porta financeira responde ao decreto dominante. E se o decreto dominante na sua boca é escassez, a porta vai ficar fechada. Não importa quantas campanhas você participe, não importa quanto dízimo você dê, não importa quantas correntes você faça. Se a sua boca continua decretando falta, você vai continuar na falta. Porque boca é chave espiritual. Boca abre, boca fecha. E você tem usado a sua boca para trancar a sua própria provisão sem nem perceber. Mas a boa notícia é que a mesma boca que fecha pode abrir. A mesma boca que decretou escassez pode decretar abundância. A mesma boca que disse não tenho pode dizer está vindo. A mesma boca que disse tá difícil pode dizer Deus está abrindo caminho. Você não precisa esperar sentir. Você não precisa esperar ver. Você precisa decretar primeiro. Porque fé não é sentimento. Fé é decreto que cria o sentimento. Fé é palavra que cria a realidade. Você não vai sentir provisão e depois decretar. Você vai decretar provisão e depois sentir. Você não vai ver o dinheiro chegar e depois agradecer. Você vai agradecer como se já tivesse chegado e depois ver. Isso é operar na fé verdadeira. Isso é usar a boca como chave. E quando você começa a fazer isso de verdade, quando você para de concordar com a falta e começa a decretar a provisão, a porta financeira começa a ranger, começa a se mover, começa a abrir, e o dinheiro que estava represado começa a fluir de novo. Essa é a virada que você estava esperando. Tem um inimigo invisível que trava o dinheiro na sua vida e você nem percebe que ele está aí. Não é o patrão ruim, não é a economia, não é o governo, não é a inflação. É o medo. Medo de faltar, medo de perder, medo de não conseguir pagar a conta no fim do mês, medo de olhar para o extrato e ver vermelho, medo de receber uma ligação de cobrança, medo de passar vergonha, medo de não ter o que comer amanhã. Esse medo é silencioso. Ele não grita, ele não faz escândalo, mas ele governa, ele domina. Ele dita as suas decisões, os seus pensamentos, as suas palavras. Você acorda com medo, você trabalha com medo, você dorme com medo. E enquanto o medo governa, o dinheiro não flui. Porque medo e fé não ocupam o mesmo espaço. Onde o medo reina, a fé morre. E onde a fé morre, a porta financeira se fecha. Você pode estar fazendo tudo certo na prática, mas se o medo está comandando o seu coração, você vai continuar preso. Porque porta financeira responde à fé, não a medo. Provisão responde à confiança, não a pânico. Sabe por que tem gente que ganha menos que você e vive em paz?
Porque ela não vive no medo. Ela confia, ela descansa, ela não fica conferindo conta todo dia, ela não fica calculando catástrofe toda hora. Ela decreta e descansa, e quando você descansa na fé, o dinheiro flui. Mas quando você vive no medo, você cria um ciclo espiritual de bloqueio. O medo te faz agarrar. Agarrar te faz controlar. Controlar te faz fechar. E quando você fecha, a provisão não entra. Você já reparou que quanto mais você se aperta, mais aperto vem? Quanto mais você se preocupa, mais motivo de preocupação aparece. Não é coincidência. É princípio espiritual. O medo atrai exatamente aquilo que você teme. Porque o medo é um decreto negativo. O medo é uma oração invertida. Quando você tem medo de não ter dinheiro, você está decretando falta. Quando você tem medo de perder, você está decretando perda. E o universo espiritual não julga se o decreto é bom ou ruim. Ele só manifesta o que você decreta com intensidade emocional. E medo é intensidade emocional alta. Então, aqui está o que você precisa fazer. Você precisa quebrar o ciclo do medo. Você precisa parar de alimentar esse monstro invisível que está sugando a sua provisão. E como você faz isso? Não é fingindo que está tudo bem. Não é ignorando a conta que está vencida. É reconhecendo o medo, olhando para ele e decretando o oposto. É pegar aquele pensamento vai faltar e responder em voz alta. Não vai faltar. A provisão de Deus é constante na minha vida. É pegar aquele medo não vou conseguir pagar e responder. Eu vou pagar porque Deus abre caminhos onde não existe caminho. Você não está negando a realidade. Você está decretando uma realidade maior. Você está quebrando o governo do medo com a autoridade da fé. E quando você faz isso de forma consistente, quando você para de concordar com o medo e começa a decretar confiança, algo se move no invisível. A porta financeira que estava travada pelo medo começa a ceder. O dinheiro que estava represado começa a encontrar saída. Oportunidades que estavam bloqueadas começam a aparecer, porque você tirou o medo do trono e colocou a fé no comando. E onde a fé governa, o dinheiro flui. Dinheiro não é só número na conta. Dinheiro não é só papel na carteira. Dinheiro é fluxo, é energia, é movimento, e esse fluxo começa no espiritual antes de se manifestar no material. Quando a porta financeira está aberta, o dinheiro flui. Ele entra, ele circula, ele rende, ele se multiplica. Mesmo quando é pouco, ele parece que estica. Você paga a conta e sobra. Você compra o que precisa e ainda tem. Você olha e pensa, não era para dar, mas deu. Isso não é mágica. Isso é porta aberta. Isso é fluxo liberado. Mas quando a porta está fechada, o dinheiro entra e evapora. Você recebe hoje, amanhã já sumiu. Você guarda um pouco, vem uma emergência e leva tudo. Você faz um extra, aparece uma despesa do nada. Você vive num ciclo onde parece que o dinheiro tem perna, porque ele não fica. E não é porque você gasta demais, não é porque você é irresponsável. É porque a porta está fechada e o dinheiro não consegue circular dentro da sua vida. Ele entra por uma fresta e escapa por outra. Você já viu gente que ganha um salário mínimo e vive melhor que gente que ganha 3? Já viu gente que tem menos e consegue guardar, investir, viajar, enquanto você que ganha mais vive no aperto? A diferença não é o valor que entra. A diferença é a porta. Quando a porta está aberta, até pouco vira muito. A Bíblia fala de multiplicação de pães, fala de azeite que não acaba, fala de farinha que não falta. Isso não é conto de fadas, isso é princípio de fluxo espiritual. Quando Deus abre a porta, o pouco se multiplica. Quando a porta está fechada, muito vira pouco. Você pode ganhar 5.000, 10.000, 20.000. Se a porta estiver fechada, vai faltar do mesmo jeito. Porque o problema não é quantidade. O problema é fluxo. O problema é que o dinheiro entra, mas não consegue se estabelecer. Não consegue criar raiz. Não consegue gerar fruto. Ele passa. Ele escorre. Ele foge.
E você fica naquela sensação permanente de não chega. Mesmo quando chega, mesmo quando entra. Porque entrar não basta. Tem que ficar, tem que render, tem que se multiplicar. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Você não abre a porta financeira correndo atrás de mais dinheiro. Você abre a porta financeira alinhando o espiritual. Você pode fazer 1000 bicos. Pode trabalhar em 3 lugares. Pode vender de tudo. Se a porta estiver fechada, o resultado vai ser o mesmo: cansaço, frustração, sufoco. Mas quando você para de focar só no material e começa a operar no espiritual, quando você entende que a porta é espiritual e se abre com decreto espiritual, tudo muda. Porque você para de tentar forçar a provisão no braço e começa a liberar a provisão pela boca. Você para de tentar controlar o dinheiro e começa a decretar fluxo. E fluxo não se controla. Fluxo se libera. Quando você decreta a porta financeira da minha vida está aberta, você está dando uma ordem espiritual. Você está ativando um princípio. E esse princípio começa a operar mesmo que você não veja nada mudando no primeiro dia. Porque no espiritual, a porta já se moveu. E o que se move no espiritual sempre se manifesta no material. É questão de tempo. É questão de persistência no decreto. O fluxo já começou a se mover na sua direção. Tem uma coisa que foi tirada de você e você nem sabe. Dinheiro que era para estar na sua mão. Oportunidade que era para ter chegado. Provisão que era para ter se manifestado. Porta que era para ter se aberto. E ficou travado. Ficou bloqueado. Ficou desviado. Você trabalhou e não recebeu o justo. Você plantou e outro colheu. Você se esforçou e o fruto não veio. E aí você achava que era assim mesmo, que a vida é dura, que você nasceu para sofrer, que não tem jeito. Mas eu vou te dizer uma verdade espiritual que vai mexer com tudo. Existe um princípio de restituição. O que foi roubado pode voltar. O que foi desviado pode retornar. O que foi perdido pode ser restaurado. Mas não volta sozinho. Não volta por acaso. Não volta porque você ficou esperando sentado. Volta porque você decreta, porque você toma posse, porque você exige no espiritual aquilo que é seu por direito. A Bíblia fala de restituição em dobro. Fala de devolução multiplicada. Fala de recuperação do que o gafanhoto comeu. Isso não é promessa vazia. Isso é princípio ativo. Mas esse princípio só se ativa quando você para de aceitar o roubo como destino. Enquanto você aceitar que é assim mesmo, você não vai receber de volta. Enquanto você aceitar que perdi e acabou, você não vai ser restituído. Porque restituição não vem para quem se conforma. Restituição vem para quem decreta. Para quem se levanta no espiritual e diz: o que é meu volta, o que foi desviado retorna, o que foi roubado é restituído em dobro. Você não está sendo arrogante. Você não está sendo presunçoso. Você está operando num princípio bíblico real. Você está usando a autoridade que foi dada a você como filho. E quando você usa essa autoridade, o espiritual responde. Agora presta atenção. Restituição não é loteria. Restituição não é golpe de sorte. Restituição é Deus devolvendo aquilo que foi tirado de você de forma injusta. É Deus abrindo porta que estava fechada por causa de bloqueio espiritual. É Deus trazendo de volta provisão que foi desviada, dinheiro que foi roubado, oportunidade que foi sabotada. Mas você precisa decretar. Você precisa declarar. Você precisa tomar posse. Porque enquanto você não toma posse, o inimigo continua sentado em cima do que é seu. Enquanto você não decreta, a porta continua trancada. Enquanto você não usa a sua boca com autoridade, a restituição não se manifesta. Porque Deus age mediante a fé. E fé sem decreto é fé morta. Fé que não declara não produz. Fé que não toma posse não recebe. Então você precisa abrir a boca e decretar agora: eu recebo restituição. Eu tomo posse da minha provisão.
O que foi roubado volta. O que foi desviado retorna. O que foi perdido é restaurado multiplicado. E quando você decreta isso, algo se move no invisível que você ainda não vê. Você conhece o Pai Nosso. Você já orou essa oração 1000 vezes. Talvez você reze todo dia. Talvez você decore desde criança. Mas eu vou te dizer uma coisa. A maioria das pessoas reza o Pai Nosso no automático. Repete as palavras sem entender o que está dizendo. Fala de boca, mas não ativa nada no espiritual. E aí fica aquela oração vazia, aquela reza mecânica que não muda nada, não abre nada, não libera nada. Porque oração no automático não tem poder. Oração sem consciência não gera resultado. Você pode repetir o Pai Nosso 100 vezes por dia. Se você não entender o que está decretando, se você não orar com autoridade, com fé, com consciência do que cada palavra significa, você não vai ver provisão. Você não vai ver porta aberta. Você não vai ver dinheiro fluindo. Porque o Pai Nosso não é mantra. O Pai Nosso não é reza decorada. O Pai Nosso é decreto. É autoridade. É comando espiritual que libera provisão, que cancela dívida, que abre porta financeira. Mas só quando você ora sabendo o que está fazendo. Vamos destrinchar isso agora porque você precisa entender. Quando você diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você não está pedindo migalha. Você está decretando provisão diária. Você está ativando o princípio da suficiência constante. Pão não é só comida. Pão é provisão completa. É tudo o que você precisa para viver. É alimento, é conta paga, é remédio, é transporte, é roupa, é moradia. É tudo. E quando você diz, dá hoje, você está decretando que a provisão não vai faltar hoje. Não amanhã. Hoje. Agora. Nesse momento. Você está quebrando a ansiedade do futuro e trazendo a provisão para o presente. Porque Deus não opera no amanhã. Deus opera no hoje. E quando você decreta provisão para hoje, você recebe provisão para hoje. Mas se você reza isso no automático, sem entender, sem decretar de verdade, você não ativa nada. Você só move a boca. E boca que move sem fé não abre porta. Agora vem a parte que mexe com todo mundo. Perdoa as nossas dívidas. Dívida não é só pecado. Dívida é literal. É boleto. É cartão. É financiamento. É empréstimo. É carnê. É cheque especial. É tudo aquilo que você deve e não consegue pagar. E quando você ora perdoa as nossas dívidas, você está decretando cancelamento. Você está ativando o princípio da quitação sobrenatural. Você está dizendo para o espiritual, essa dívida não vai me dominar. Essa conta vai ser paga. Esse boleto vai ser quitado. Esse financiamento vai ser encerrado. Mas, de novo, só funciona se você decretar com fé, se você orar acreditando, se você declarar sabendo que Deus tem poder para abrir caminho onde não existe caminho. Tem gente que ora pedindo perdão de dívida e continua devendo porque ora sem fé. Ora duvidando. Ora pensando não vai dar certo mesmo. E aí cancela o próprio decreto. Mas quando você ora com autoridade, quando você decreta cancelamento de dívida crendo que Deus vai prover o caminho, a porta se abre, o dinheiro aparece, a oportunidade surge, a dívida é quitada. E isso não é ilusão, isso é princípio espiritual ativado pela oração consciente. Tem uma parte do Pai Nosso que a maioria ignora quando o assunto é dinheiro, mas ela é crucial. Livra-nos do mal. Você acha que isso é só sobre tentação? Só sobre pecado? Não. Mal também é escassez. Mal também é dívida que não acaba. Mal também é porta financeira fechada. Mal também é bloqueio espiritual que impede o dinheiro de fluir. Mal é tudo aquilo que te mantém preso, travado, sufocado. E quando você ora livra-nos do mal, você está decretando libertação. Você está quebrando corrente. Você está rompendo bloqueio. Você está declarando que o ciclo de escassez acabou, que o padrão de falta foi quebrado,
que a maldição financeira foi cancelada. Mas, de novo, só funciona se você orar com consciência. Se você entender que essas palavras não são decoreba, são decreto, são comando, são autoridade espiritual sendo exercida através da sua boca. Sabe por que tem gente que ora o Pai Nosso todo dia e continua quebrada? Porque ora pedindo quando deveria estar decretando. Ora na posição de mendigo quando deveria estar na posição de filho. Ora duvidando quando deveria estar crendo. E aí a oração não ativa nada. Vira só reza, vira só tradição, vira só religião vazia que não transforma nada. Mas quando você entende que o Pai Nosso é um decreto de provisão, de cancelamento de dívida, de libertação financeira, e você ora com essa consciência, com essa autoridade, com essa fé, tudo muda. Porque você não está mais repetindo palavras. Você está liberando poder. Você está ativando o princípio. Você está abrindo porta no espiritual que vai se manifestar no material. E a provisão que estava travada começa a fluir. A dívida que parecia eterna começa a ser quitada. A porta financeira que estava fechada começa a ranger, a ceder, a abrir. Agora vem o ponto que separa quem recebe de quem continua esperando. Você precisa orar o Pai Nosso hoje com essa consciência nova. Não no automático, não decorado, não de qualquer jeito. Você precisa orar cada palavra sabendo o que ela significa, sabendo o poder que ela carrega, sabendo que quando você diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você está decretando provisão. Quando você diz perdoa as nossas dívidas, você está decretando cancelamento. Quando você diz livra-nos do mal, você está decretando libertação financeira. E você ora uma vez? Não. Você ora quantas vezes forem necessárias até sentir que algo se moveu, até sentir que a fé ativou, até sentir que o decreto foi lançado no espiritual. Porque oração consciente não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre intensidade de fé, é sobre autoridade no decreto. E quando você ora assim, mesmo que seja uma vez só, mas com fé verdadeira, com autoridade real, com consciência plena, a porta se abre e o que estava preso começa a se soltar. Muita gente desiste cedo demais. Ora hoje, amanhã olha a conta e ainda está negativa. E pronto. Não funciona. Decreta provisão na segunda, na terça vem boleto e já pensa: Deus não me ouve. Declara a porta aberta pela manhã, à tarde vem despesa inesperada e já conclui: isso não é para mim. Mas o erro está justamente aí. Você acha que decreto funciona que nem mágica instantânea. Você acha que é só falar e no segundo seguinte o dinheiro cai na conta. E quando não acontece do jeito que você imaginou, no tempo que você esperava, você cancela tudo. Você desiste. Você volta para a mentalidade de escassez. E aí você tranca de novo a porta que estava começando a se abrir. Porque decreto não é instantâneo. Decreto inicia um processo. Decreto planta uma semente no espiritual que vai germinar, crescer e dar fruto no material. Mas semente não vira árvore em um dia. Plantio não vira colheita em uma semana. Tem um tempo entre o decreto e a manifestação. E é nesse tempo que a maioria desiste. Sabe o que acontece no invisível quando você decreta? A engrenagem espiritual começa a se mover. Anjos começam a operar. Portas começam a ranger, caminhos começam a se abrir, mas você não vê nada disso. Você só vê a conta ainda no vermelho. Você só vê o boleto ainda vencendo. Você só vê a dificuldade ainda presente. E aí você acha que nada mudou. Mas mudou. No espiritual, mudou. A semente foi plantada. O processo foi iniciado. A porta começou a ceder. Só que você não consegue ver. E porque você não vê, você duvida. E a dúvida cancela o decreto. A dúvida fecha a porta que estava se abrindo. A dúvida mata a semente que estava germinando. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque fé é justamente isso: decretar e descansar, declarar e confiar, plantar e esperar, mesmo quando você não vê,
Mesmo quando parece que nada mudou, mesmo quando a realidade material ainda está mostrando falta. Então aqui está o que você precisa fazer. Você decreta e descansa. Você declara e não fica conferindo. Você ora e não fica cutucando. Porque toda vez que você vai lá olhar a conta com dúvida, você está cancelando o decreto. Toda vez que você pensa, será que vai funcionar mesmo? Você está enfraquecendo a semente. Toda vez que você reclama, ainda não veio, você está fechando a porta de novo. Fé verdadeira decreta uma vez e descansa. Decreta e agradece como se já tivesse recebido. Decreta e vive como se a provisão já estivesse garantida. Porque no espiritual, ela já está. Só está esperando você parar de duvidar para se manifestar no material. Você não vai ver primeiro para depois crer. Você vai crer primeiro para depois ver. Você não vai sentir a provisão e depois decretar. Você vai decretar a provisão e depois sentir. Essa é a ordem da fé. E quem inverte essa ordem fica travado. Fica esperando. Fica no ciclo eterno de ainda não chegou. Mas quem decreta e descansa, vê a manifestação chegar. Agora vamos falar de uma coisa prática que a maioria não faz. E por isso continua travada. Você precisa manter a porta aberta no dia a dia. Não adianta decretar provisão pela manhã e passar o resto do dia falando escassez. Não adianta orar o Pai Nosso com fé e 2 horas depois reclamar que está tudo difícil. Não adianta declarar porta aberta e no final do dia concordar com a falta. Porque porta financeira não se abre uma vez e fica aberta sozinha. Porta precisa ser mantida aberta. E você mantém ela aberta com as suas palavras diárias, com os seus pensamentos constantes, com os seus decretos repetidos. Toda vez que você concorda com escassez, você empurra a porta um pouco. Toda vez que você reclama da situação, você fecha a porta mais um pouquinho. Toda vez que você diz não tenho, você tranca de novo o que estava se abrindo. Por isso muita gente ora, decreta, jejua, mas nada muda. Porque ela abre a porta de manhã e passa o dia fechando de novo sem perceber. Então aqui está o que você faz. Você acorda e a primeira coisa que sai da sua boca não é reclamação. Não é preocupação. Não é, ai meu Deus, e agora? A primeira coisa que sai da sua boca é decreto. A provisão de Deus é constante na minha vida. A porta financeira da minha casa está aberta. O dinheiro flui. As contas são pagas. A dívida é cancelada. Você decreta antes de olhar celular, antes de ler notícia, antes de consumir problema. Porque se você começar o dia consumindo problema, você vai decretar problema o dia inteiro. Mas se você começar o dia decretando provisão, você vai operar em provisão o dia inteiro. E aí, ao longo do dia, quando vier aquele pensamento não vai dar, você responde em voz alta. Vai dar, porque Deus provê. Quando vier aquele medo vai faltar, você decreta. Não vai faltar. A provisão é constante. Quando vier aquela angústia, tô lascado, você declara. Eu não tô lascado, eu tô protegido e provido por Deus. Você não tá negando a realidade. Você não tá fingindo que a conta não existe. Você tá decretando uma realidade maior. Você tá mantendo a porta aberta com a sua boca. Porque a sua boca é a chave, lembra? E chave precisa ser usada constantemente. Você não abre a porta uma vez e joga a chave fora. Você usa a chave todo dia, toda hora. Toda vez que a porta ameaçar fechar, você usa a chave de novo. E a chave é a sua palavra decretada com fé. Agora tem outra coisa importante. Você precisa parar de ficar conferindo, parar de ficar cutucando, parar de ficar olhando a conta todo santo dia para ver se o dinheiro já chegou. Porque toda vez que você olha com dúvida, você enfraquece o decreto. Toda vez que você confere com ansiedade, você fecha a porta um pouco. Fé que precisa ver para crer não é fé. Fé verdadeira decreta e descansa sabendo que Deus está trabalhando no invisível. E quando você descansa, quando você para de cutucar, quando você confia de verdade, a manifestação vem.
porque Deus honra quem confia sem precisar de prova antes. Tem uma coisa que potencializa tudo o que você decretou até agora: declarar publicamente, compartilhar, testemunhar. Quando você guarda o decreto só para você, ele tem poder. Mas quando você declara para outras pessoas, quando você compartilha a sua fé, quando você testemunha o que você está crendo antes mesmo de ver, o poder multiplica. Porque palavra compartilhada é semente lançada. E quanto mais você lança, mais você colhe. A Bíblia diz que com a boca se confessa para a salvação. Confessar não é só pedir perdão. Confessar é declarar publicamente. É assumir uma posição. É tomar um lado. E quando você confessa publicamente que a porta financeira da sua vida está aberta, que a provisão de Deus é constante, que as dívidas estão sendo canceladas, você não está só decretando. Você está se comprometendo. Você está queimando as naves. Você está dizendo para o universo espiritual: eu creio nisso de verdade, tanto que eu declaro na frente de todo mundo. Agora presta atenção. Eu não tô falando para você sair por aí contando vantagem que não tem. Não tô falando para você mentir, dizendo que tá rico quando você tá quebrado. Tô falando para você declarar a fé que você tem, para você compartilhar o decreto que você fez, para você testemunhar o processo que você iniciou. Você vai lá nos comentários desse vídeo agora e você escreve: eu decreto que a porta financeira da minha vida está aberta. A provisão de Deus é constante. O dinheiro flui. As dívidas são canceladas. E quando você escreve isso, quando você declara isso publicamente, você não está só comentando. Você está ativando um princípio. Você está multiplicando o poder do seu decreto. Você está plantando uma semente pública que vai gerar fruto público. Porque tudo o que você declara na luz se manifesta na luz. Tudo o que você compartilha em público volta para você em público. Não é superstição. É princípio espiritual. E tem mais. Quando você compartilha esse vídeo com outras pessoas, quando você manda para alguém que você sabe que está precisando, quando você espalha essa palavra, você não está só ajudando o outro. Você está multiplicando a sua própria bênção. Porque palavra compartilhada volta multiplicada. Semente lançada retorna em colheita. Você planta fé na vida de alguém, você colhe fé multiplicada na sua. Você abre a porta financeira de alguém com a palavra, Deus abre a sua porta mais ainda. Isso não é barganha. Isso não é manipulação. Isso é princípio bíblico puro. Dai e ser-vos-á dado. Você dá a palavra, você recebe a manifestação. Você compartilha a fé, você recebe o fruto. Você espalha o decreto, você colhe o resultado. Então não guarda isso só para você. Não fica calado. Declara, compartilha, testemunha. Porque quanto mais você fala, mais você ativa. Quanto mais você espalha, mais você recebe. E a sua boca que decreta é a mesma boca que multiplica. Você chegou até aqui. Isso não foi por acaso. Você não chegou até esse ponto do vídeo porque estava passando tempo. Você chegou porque algo dentro de você sabe que é agora, que é hoje, que é nesse momento que a porta vai se abrir de verdade. Tudo o que você ouviu até aqui não foi informação, foi ativação. Cada palavra foi plantando algo no seu espírito. Cada decreto que você repetiu foi abrindo a porta um pouco mais. Cada verdade que você entendeu foi quebrando um bloqueio. E agora você está no ponto onde tudo se consolida, onde tudo se sela, onde o processo que começou no primeiro minuto desse vídeo vai se completar. Porque porta financeira não se abre pela metade. Ela range, ela cede, ela se move, mas ela só libera o fluxo completo quando você chega até o final. E você chegou. Agora falta só uma coisa: você selar isso com um decreto final. Você fechar isso com uma oração consciente. Você ativar de forma definitiva o que foi sendo construído ao longo de tudo que você ouviu. Então agora, onde você estiver, você vai fazer o seguinte. Você vai orar o Pai Nosso comigo.
Não no automático, não decorado, não de qualquer jeito. Você vai orar cada palavra sabendo o que ela significa, sabendo o poder que ela tem, sabendo que quando você diz essas palavras com fé, com consciência, com autoridade, você está abrindo a porta financeira da sua vida de forma definitiva. Você está decretando provisão constante. Você está cancelando dívida. Você está quebrando bloqueio. Você está liberando fluxo. Então respira fundo. Para o que você está fazendo por um momento. E repete comigo, em voz alta se possível, com fé verdadeira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pronto. Foi feito. Foi decretado. Foi selado. A porta que estava fechada começou a se abrir. O fluxo que estava travado começou a se mover. A provisão que estava represada começou a fluir. Você não vai ver tudo mudar em um segundo, mas você vai ver sinais. Você vai ver movimento. Você vai perceber que algo se soltou. Dinheiro aparecendo de onde você não esperava. Oportunidade surgindo do nada. Conta sendo paga quando parecia impossível. Dívida sendo quitada por um caminho que você nem imaginava. Isso não é ilusão. Isso é o resultado de quem decretou, acreditou e manteve a porta aberta até o final. Agora você só precisa fazer uma coisa: não fechar de novo. Não voltar para a mentalidade de escassez amanhã. Não cancelar com a sua boca o que você acabou de ativar. Mantenha o decreto. Mantenha a fé. Mantenha a porta aberta. E você vai ver a provisão de Deus se manifestando de forma constante, crescente e sobrenatural na sua vida. A partir de agora, tudo muda. Agora você sabe. Agora você entende. Agora não tem mais desculpa. A porta financeira da sua vida não está fechada porque Deus quis. Não está fechada porque você não merece. Não está fechada porque é o seu destino passar aperto. A porta estava fechada porque você não sabia como abrir. Porque ninguém nunca te ensinou que a chave é a sua boca, que o poder está na sua palavra, que a autoridade foi dada a você como filho. Mas agora você sabe. E quem sabe e não faz é pior do que quem nunca soube. Então, não deixa esse vídeo virar só mais uma informação que você consumiu e esqueceu. Não deixa isso virar só mais um conteúdo que te emocionou por 5 minutos e não mudou nada. Porque a porta só permanece aberta se você mantiver o decreto ativo. Se você continuar usando a sua boca para declarar provisão. Se você parar de concordar com escassez e começar a viver na autoridade de filho. A partir de agora, todo dia quando você acordar, antes de olhar celular, antes de ler notícia, antes de consumir problema, você abre a boca e decreta: a porta financeira da minha vida está aberta. A provisão de Deus é constante. O dinheiro flui. As contas são pagas. As dívidas são canceladas. E você faz isso não uma vez. Você faz isso todo santo dia. Porque porta precisa ser mantida aberta. E você mantém ela aberta com a palavra diária, com o decreto constante, com a fé que não desiste. Quando vier pensamento de falta, você responde com decreto de provisão. Quando vier medo de perder, você declara confiança. Quando vier dúvida se vai dar certo, você proclama certeza de que Deus já está operando no invisível. E você não fica cutucando, não fica conferindo a conta todo dia com ansiedade. Você decreta e descansa. Você planta e confia. Você declara e espera a manifestação sem desespero. Agora eu quero que você faça uma coisa. Vai lá nos comentários agora e escreve: eu decreto que a porta financeira da minha vida está aberta. Escreve isso. Declara publicamente. Porque palavra compartilhada é semente lançada.
E quanto mais você lança, mais você colhe. Não tem vergonha. Não tem medo do que vão pensar. Você decreta a sua fé e pronto. E depois você compartilha esse vídeo. Você manda para aquela pessoa que você sabe que está passando sufoco. Para aquele amigo que está afundado em dívida. Para aquele parente que trabalha feito condenado e nunca sai do lugar. Porque quando você espalha a palavra que liberta, você multiplica a sua própria libertação. Quando você abre a porta de alguém com essa mensagem, Deus abre a sua mais ainda. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Ativa o sininho. Porque aqui nesse canal você vai continuar recebendo palavra que ativa, que libera, que abre porta, que quebra bloqueio. Aqui não é só motivação. Aqui é ativação espiritual real. Aqui é decreto que muda a vida financeira de verdade. Então fica. Acompanha. Porque a jornada não termina aqui. A porta que você abriu hoje precisa ser mantida aberta. E eu vou continuar te ensinando como fazer isso. Foi feito. Foi selado. Foi decretado. A porta financeira que estava fechada na sua vida começou a se abrir. O processo foi iniciado. O fluxo foi liberado. Agora você só precisa manter. Decretar todo dia. Acreditar todo dia. Viver na fé todo dia. E você vai ver. Você vai testemunhar. Você vai experimentar a provisão de Deus se manifestando de forma constante, crescente, sobrenatural. Dinheiro chegando por caminhos que você nem imaginava. Oportunidades surgindo do nada. Contas sendo pagas quando parecia impossível. Dívidas sendo quitadas de forma miraculosa. Porque quando Deus abre porta, ninguém fecha. E a porta da sua vida foi aberta hoje. Vai em paz. Vai na fé. Vai na certeza de que tudo mudou. E volta aqui para testemunhar. Volta para contar o que Deus fez. Volta para declarar a provisão que se manifestou. Porque o seu testemunho vai fortalecer a fé de outra pessoa. E o ciclo vai continuar. A porta vai continuar abrindo. E o reino vai continuar avançando. Amém.